João capítulo 20. Versos de 1 a 18. Ou melhor, vamos ler do 11 ao 18. Vamos ler do 11, tá bom? Mesmo capítulo do 11 ao 18. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Irmãos, isso aqui é interessante, que quando o nosso mestre fala, a gente reconhece. Quando Jesus fala, a gente ouve. Quando é a voz dele, aí a gente consegue reconhecer. É interessante que ela reconhece aqui. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. O primeiro cristão da história foi uma mulher, não foi um homem. Porque se bem entendemos a palavra de Deus e se bem estudamos a palavra de Deus, a gente acredita que um cristão é aquele que crê na morte e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao olharmos a esse texto, e ao analisarmos esse texto, e olharmos para esse texto, a gente vê que a primeira pessoa na história a ver o Messias, Jesus Cristo, Salvador, ressurreto, não foi um homem, foi uma mulher. O seu nome era Maria Madalena. Talvez de Magdala, talvez seria esse o sobrenome dela, nós não sabemos com toda certeza, mas há uma grande probabilidade. Mas quem é essa mulher, Maria Madalena, que quando a gente olha para o Evangelho de João, ela é conhecida, Tati, como a primeira pessoa que vê Jesus Cristo ressurreto. É a primeira pessoa que olha e mesmo não reconhecendo com os olhos físicos, mas quando o mestre fala, ela escuta e reconhece o Supremo Pastor, que é o Salvador. Quem é essa mulher? É verdade que no Evangelho fala pouco dela, fala apenas 12 vezes. E essas poucas vezes que se fala sobre essa mulher, às vezes não fala de uma forma que a gente pode se alegrar pela vida que ela tinha. Não, pelo contrário, ela era uma mulher atormentada. E ela era uma mulher atormentada por 7 espíritos malignos. E você que está aqui nessa noite, se você acha que não existe espíritos malignos, para com isso. O mal ainda está operando e, infelizmente, destruindo a vida de centenas de milhares de pessoas. O mal ainda habita o mundo. O mal ainda está nesse mundo. E o mal ainda tenta destruir as pessoas que habitam esse mundo. E Maria Madalena, essa mulher, foi uma das pessoas que estava sendo destruída por esses espíritos malignos que se possaram sobre a sua vida. Só um adendo aqui, viu, meus irmãos? Crente que tem o Espírito Santo não é possuído. Não é possuído. Então aqui ela ainda não tinha
reconhecido Jesus como Salvador pessoal. Aqui ainda, ela não sabia que Ele era o seu Salvador. Era por isso que esses espíritos atormentavam a vida dela. E não era um tormento de fora para dentro, mas era um tormento de dentro para fora. É diferente. Porque todos nós sabemos que as nossas maiores batalhas, irmão Samuel, que a gente trava, não é lá fora, é aqui dentro. É aqui dentro, Carlão, que a gente luta com os nossos monstros. É aqui dentro que a gente luta contra o nosso maior inimigo, que não é Satanás, que é nós mesmos. É aqui dentro que a gente luta. E aquela mulher era atormentada de dentro para fora. E imagine só, viver uma vida sendo atormentada dia e noite por um espírito maligno, ao ponto de religiosos tentarem expulsar esse demônio, esses espíritos, e não conseguirem. E imagine só, levando lá pessoas que se diziam espirituais, e orando, colocando a mão sobre ela, e os espíritos não saíam. Imagine só, não tem jeito, essa mulher não tem jeito. Porque é assim que a gente lida com um problema, quando a gente não encontra a solução. É assim que a gente lida com um problema, quando a gente não consegue resolver. Coloca de lado, não tem jeito, não tem solução. Mas por mais que para os homens não tenha solução, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre vai haver solução. Para Ele sempre vai ter solução. E essa mulher que talvez já estava desesperançada, segregada, excluída, negligenciada, essa mulher que talvez já não sonhava mais. Talvez essa mulher já não tinha mais o desejo de viver uma vida igual a gente sonha e deseja. Essa mulher que talvez perdeu às vezes até a vontade de viver, tem um encontro com Jesus. E o dia que ela tem um encontro com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Porque ela sabe que aquele homem que toca nela, que liberta ela daqueles espíritos malignos, ele é diferente. Ele não é apenas um religioso, ele não é apenas alguém que crê na lei de Moisés e segue a lei de Moisés, mas verdadeiramente ele é o Filho de Deus que desceu ao mundo para libertar os cativos. Esse é Jesus. Ela reconhece que ele é Jesus. Só que nós sabemos que mesmo depois da libertação de Maria Madalena, as lutas continuam. Porque, Sirlei, às vezes algumas pessoas que não conhecem a Jesus, acham que quando aceitarem Jesus, as lutas vão cessar. Só que é aí que muitas lutas começam. Mas louvado seja Deus que o general que é Jesus Cristo está com a gente. A gente não está sozinho. A diferença é essa, as lutas continuam. Mas Deus está segurando nas nossas mãos, nos fortalecendo, nos ajudando, falando, vamos em frente. Então agora ela tem o Salvador, ela tem um mestre, ela tem um rabi, que está ensinando para ela a verdadeira vida que vale a pena ser vivida. A verdadeira vida que vale a pena ser contemplada, a verdadeira vida, que é a vida em Cristo Jesus. Porque ela experimentou, Marcelinha, o pior da vida de uma mulher. Porque toda mulher nasceu para ser amada. Nenhuma mulher nasceu para ser odiada. Toda mulher nasceu para ser respeitada. Nenhuma mulher nasceu para ser zombada. E imagine só como foi difícil para essa mulher sofrer nas mãos de homens que zombavam dela, humilhavam ela, falavam para ela, Sara, palavras que deixavam ela muito triste. E você que é mulher que está aqui nessa noite sabe do que eu estou falando. Quando pessoas nos humilham, quando as pessoas nos tratam de uma forma indiferente, quando pessoas nos tratam mal. Mas quando são pessoas estranhas, a gente meio que segura e segue em frente. Só que às vezes, as palavras que mais dói e que mais fere, não vem daqueles que estão lá fora, às vezes vem daqueles que estão dentro.
E aí que machuca. E aí que faz a gente derramar lágrima. E aí que entristece a gente. Porque na religião, não somente judaica, em muitas outras religiões, a gente vê que há uma divisão entre homens e mulheres, suas atividades, sua vida, seu trabalho, seus afazeres. Mas em Cristo, todos são nivelados igualmente. Não há judeu, não há grego. Não há escravo, não há livre. Não há homem, não há mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Jesus parece que ele é a pessoa que começa a trazer a dignidade para a mulher. Jesus parece que é aquele que vem trazer o verdadeiro valor para as mulheres. Porque quando Jesus olha para Maria Madalena, ele poderia muito bem falar, não, deixa ela lá. Vamos seguir com a nossa missão em outros lugares. Mas Jesus, ele se preocupa com essa mulher. Ele olha para ela diferente. Ele se revela a ela de uma forma diferente, porque ele enxerga a verdadeira essência daquela mulher, que é a imagem e semelhança do seu Criador. Ele olha para ela diferente. E quando ela desfruta disso, é algo maravilhoso. Porque para uma pessoa que sempre foi excluída, quando ela é abraçada, quando ela é acolhida, para ela aquilo é maravilhoso. Quando ela chega na igreja e se sente acolhida pelos irmãos, isso é algo maravilhoso. O nosso pastor disse que tinha uma irmã que o único abraço que ela recebia era na igreja. Então, é o lugar que a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente amada, a pessoa se sente respeitada. Mas todos nós sabemos que mesmo diante disso, as lutas continuaram. E Jesus seguiu com a sua missão, irmã Sueli, que nós sabemos que era a cruz. Ele não desistiu, ele foi até o final. E Maria, ela participa dos momentos mais sublimes e especiais da história da humanidade e do cristianismo, que é a crucificação. Maria estava lá. Pedro nega a Jesus. Cadê o Pedro valente? Cadê o Pedro que fala e acontece? Eu tenho desconfiança com aquelas pessoas que falam, eu falo e... Calma aí. Calma aí. Conhece já gente assim? Fala, eu sou assim, vem na minha cabeça, eu falo mesmo, e eu sou sincero. Isso não é sinceridade, isso é doidice. Gente sabe o que fala, faz pausa. Como diz aquela criança, respira, respira, respira. Já viu esse vídeo? Cuidado com o celular, hein? Marcelo, cuidado, hein? Já viu esse vídeo? Criancinha gastou maior grana no cartão de crédito no joguinho. A mãe ficou brava, aí ele falando, respira, respira, respira. Maria Madalena, ela me surpreende muito, porque mesmo diante dessas histórias que a gente vê na narrativa bíblica, pessoas que negaram a Jesus, pessoas que correram para não serem reconhecidas como discípulos de Jesus, ela continuou lá. Ela continuou lá. E quantas vezes, Cido, quando muitos dos nossos amigos que se diziam amigos se afastam, às vezes quem está com a gente é a nossa esposa, é a nossa mãe, é a nossa filha. Você já percebeu como o amor de mãe é algo diferente? Eu não estou menosprezando o amor de pai, porque eu sei, fui criado pelo meu pai. Você já percebeu que oração de mãe é diferente? Já percebeu que carinho de mãe é diferente? E as mulheres, na narrativa bíblica, sempre tiveram um papel extremamente importante. E Maria estava lá com Jesus na crucificação. Eu acredito que ela sofreu muito. Ela sofreu muito. Estava conversando com a Ritinha aqui. Gente, vocês veem a Ritinha assim quietinha, mas é muito legal bater um papo com ela. Na semana aqui, a gente conversa bastante. E eu estava falando para ela, Ritinha, a crucificação de Jesus não foi como a gente vê às vezes nos filmes, em alguns lugares, que Jesus, foi as mãos dele que ficou lá na cruz. Foi o pulso.
Porque se fosse as mãos, meus irmãos, os pregos que estavam aqui, ó, sabe o que ia fazer com peso? Ia rasgar a mão e a mão ia sair. Então era aqui, ó. Era aqui, ó. Essa marca aqui é da comida, tá? Eu estava fazendo a comida, me queimei aqui. É aqui no pulso. É aqui, ele ficava assim, ó. E os pregos transfixados aqui no pulso. Eu não sei se você sabe, mas a morte de Cristo não foi pelo sangue que ele derramou lá literalmente, mas foi por asfixia. E pastor Ademário, como é difícil você puxar o ar e o ar não vir. Quem teve Covid, teve falta de ar, sabe do que eu estou falando. Eu acordei 2 madrugadas com falta de ar. Com falta de ar. Você puxa, o ar não vem. E eu fiquei com medo de dormir e não acordar de novo, mas o sono foi maior, eu dormi, mas acordei do lado da Ares, bem, graças a Deus. Então imagine só como foi difícil para o nosso Salvador ali, sofrendo, agonizando, morrendo. E aquela mulher que foi resgatada por ele, que foi transformada por ele, mas que não o abandonou, que ficou com ele até o fim, vendo o seu Salvador ali sofrendo. Só que depois da morte de Jesus Cristo, o clima de medo se impera. Se impera. Alguns discípulos se escondem, alguns negam a Cristo, falam, você acha que só Pedro que negou a Cristo? Se você vai olhar na história, na narrativa, você vê que outras pessoas também negaram a Cristo. Às vezes a gente nega, né? Às vezes a gente nega a Cristo. Só que Maria não, Maria vai para lá. Maria vai para lá. E vocês sabem o porquê que ela foi para lá? Vocês sabem o porquê que ela foi para lá? Porque ela se lembrou do que ele disse para ela lá na Galileia. Que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, mas ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Ele iria ressuscitar. Mas não foi só Maria que escutou, os outros também escutaram. Os outros discípulos também presenciaram. Mas por que que só Maria foi? Por que que só Maria esteve lá? E eu fico pensando nessas coisas. Por quê? Cadê os homens que estavam lá? Estavam na casa, trancados. Mas Maria estava lá. Porque às vezes a gente vê na televisão como as mulheres são corajosas. E às vezes homem é mole. Às vezes a gente vê isso. Às vezes eu vejo de manhãzinha a mãe tendo que levar a filha no ponto. Não é o pai que foi levar a filha no ponto. É a mãe que foi buscar a filha no ponto que chegou 11h30, meia-noite. Não é o pai que está lá. Porque a mãe, se tiver que dar a sua vida para salvar a vida do seu filho, eu tenho certeza que dá. Você que é mãe aqui, eu estou errado ou não? Não, né? Estou errado não, né? Então é isso. Porque ama. Porque ama. E que quem ama, mesmo com medo, supera os medos. Mesmo com dificuldade, enfrenta as dificuldades. Noemi, mesmo com fome, entrega comida para o filho. Fala, eu fico com fome, mas meu filho não vai ficar. É coragem, é amor. Mulher não tem vergonha de ir para a rua e vender alguma coisa para trazer dinheiro para dentro de casa. Tem homem que tem. Mulher não tem vergonha de pegar num pano e falar, fazer faxina, eu vou fazer no nome de Jesus, e vou fazer a melhor faxina. Mas tem homem que tem. E tem o contrário também. Mas mulher, ela é corajosa. Ela vai para cima. Ela equilibra as contas. Tudo que eu vou fazer em casa, eu converso com a minha esposa. Porque eu quero ouvir dela qual é a visão que ela tem para tudo isso. Porque mulher tem dentro de si esse senso de ser protetora, de ser auxiliadora, de ser amorosa e de ser brava também. De ser brava também. E eu acredito que Maria ela foi para o sepulcro porque ela creu
no íntimo do seu coração, irmã Sueli, naquilo que Jesus falou para ela. Maria, eu vou morrer. Gente, como é difícil você ouvir de alguém que você ama falando assim, eu vou morrer. Daqui a um tempo eu vou ser entregue aos pecadores, eles vão me matar. Mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Se hoje Jesus falasse para você, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu acredito que talvez a dúvida poderia bater no nosso coração. Porque era profético aquilo? Era profético. Mas ainda não tinha acontecido, Rosiane. E a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que nunca aconteceu. A gente tem facilidade em acreditar em algo que já aconteceu, mas aquilo que nunca aconteceu, a gente tem dificuldade. E ela vai para frente do sepulcro. E lá ela vai derramar lágrimas. Lá ela vai chorar. Porque o seu Salvador estava morto. Só que conforme disse a profecia, ele ressuscitou. E o corpo de Jesus Cristo ressurreto, Adriana, é diferente. É diferente. É um corpo glorioso. É um corpo que Maria Madalena não reconhece. Não reconhece. E quando ele fala, ela escuta. Porque toda ovelha reconhece quem é o seu pastor. Toda ovelha reconhece quem é o seu pastor. E quando ela reconhece Jesus, o Salvador, eu fico imaginando a alegria do coração dela, de olhar para Ele e ver que Ele ressuscitou, conforme Ele tinha dito. E qual é a mensagem para nós nessa noite, não somente para as mulheres, sobre tudo isso que aconteceu na vida de Maria Madalena? Que nós precisamos acreditar naquilo que Jesus nos disse que iria acontecer. Porque assim, Clóvis, como Jesus disse para Maria, aconteceu. Assim como Jesus disse para Maria, se concretizou. Assim como Jesus disse para Maria, aquilo aconteceu. E eu queria muito que a gente acreditasse do fundo do nosso coração sobre tudo aquilo que Jesus fala, sobre tudo aquilo que Jesus diz, sobre tudo aquilo que Ele nos ensina. Porque Ele nos ensina o que nós devemos fazer, mas às vezes a gente não faz. Ele nos ensina como nós devemos nos comportar e às vezes a gente se comporta diferente. Jesus nos ensina como nós devemos viver e a gente às vezes vive diferente. E é engraçado às vezes você conversar com um ateu que não acredita em Deus e muito menos no cristianismo, porque aí você perguntar para ele assim, Fê, tá, você acredita que adultério é errado? Aí ele vai falar, acredito. Fala, beleza. Você sabe de onde veio essa concepção de adultério? Aí ele fala, da onde? Do cristianismo. Você acredita que tirar a vida do próximo é errado? Acredito. De onde vem essa concepção? Do cristianismo. Você acredita que fazer mal para o seu próximo é errado? Aí você pergunta para ele, isso ele fala, acredito. Vem do cristianismo tudo isso. Tamanho é o impacto dos ensinamentos de Cristo sobre a história, não somente sobre a sua igreja, mas sobre a humanidade e toda a humanidade. Só que tem pessoas que não decidiram seguir o ensinamento de Jesus e causaram muito mal para a história da humanidade. E no dia 25 de março de 1911, em Nova York, esse período em que as empresas crescendo, se multiplicando, aumentando, muitas pessoas foram trabalhar, inclusive as mulheres. Só que, infelizmente, naquela época, ganhava-se pouco, trabalhava-se muito, e eram condições de trabalho mínimas, sem nenhuma segurança, sem nenhum benefício, era algo extremamente difícil.
E mulheres decidiram, Rosiane, lutar pelos seus direitos de qualidade no trabalho, de um salário justo, de uma vida justa. E uma dessas mulheres que estavam lutando por tudo isso, eram mulheres que trabalhavam numa fábrica de roupa. Só que não se sabe se teve um acidente ou se foi proposital, mas um incêndio começa a tomar conta da fábrica. E as mulheres ficam desesperadas e querem sair para correr do incêndio. Só que o dono não quer deixá-las embora. O dono fecha a porta. E nesse incêndio, Eliel, morre 146 mulheres. No dia 25 de março de 1911, em Nova York. E depois desse fato, concluiu-se que nós precisamos olhar de uma forma diferente para as mulheres. Nós precisamos estabelecer o Dia Internacional da Mulher. E isso não está em detrimento do homem. Não, mas para reconhecer o esforço, o trabalho e a vida de cada uma delas. Essas mulheres, elas não têm nome, essas 146. Nós não sabemos quem elas são, mas eu tenho certeza que elas eram mães, elas eram filhas, elas eram avós, elas eram tias. E que naquele dia muitas famílias perderam alguém que ama. Mas que o sangue daquelas mulheres grita até hoje, nos lembrando que nós precisamos valorizar as mulheres. E tem algumas mulheres que marcaram a história em que, tempos em tempos, eu gosto de reler a história delas. E a primeira é a Rosa Parks. Alguém aqui já ouviu falar dessa mulher, Rosa Parks? Tem o neto dela, que é um advogado dos direitos humanos, nos Estados Unidos, ele foi no TED Talk, é bem bacana. Mas Rosa Parks é uma senhora negra, alegre, divertida. Sabe aquela pessoa que aonde chega, você fala, eita, chegou fulano. Alegre, divertida, é ela, Rosa Parks. E por incrível que pareça, nos Estados Unidos tinha uma lei absurda, isso é ridículo, em que no ônibus, se tivesse um negro sentado no banco, homem ou mulher, quando chegasse um branco, o negro tinha que levantar. Gente, isso é ridículo. Mas era lei, estava lá na lei. Assentos reservados, não para gestantes. E, gente, é ridículo ter que ter assento reservado para gestantes. Vocês sabiam disso? Porque, sabe por que teve que ser lei? Porque a galera não dava. Tem uma gestante ali, não dão. Tinha uma senhora ali, não dão. Então tem que pôr na lei. Só que lá era o contrário. Tinha a lei que, se tivesse negro, homem ou mulher sentado, um branco chegasse no ônibus, o negro tinha que levantar. E depois de um dia de trabalho exaustivo, Rosa Parks senta no banco, está livre lá. Está livre. E está descansando, depois de um dia de trabalho. Quem aqui pega ônibus lotado sabe como é difícil. Cansado, depois de um dia de trabalho, num trânsito, e esses dias que fez calor, meu Deus do céu. Em pé. E estava lá o banco vazio, ela senta. Só que aí entra um homem branco. E o homem pede para ela levantar. E sabe o que ela falou? Não vou levantar. Ele falou, você vai levantar. Ela falou, não vou. Aí ficou naquilo, para-se uma viatura. E Rosa Parks é presa. Por não ceder o assento para um homem branco sentar. Depois disso, pessoas vão às ruas manifestar por direitos iguais. Pelo menos nos ônibus. Porque isso é inadmissível diante da realidade que a gente vive. Segregando, separando, pelo tom de pele. É inadmissível. E depois disso, eles conseguiram ganhar, porque essa lei foi derrubada. Eu agradeço muito a Deus, porque o nosso valor não está na nossa cor de pele. O nosso valor está que nós somos a imagem e semelhança de Jesus.
Seja branco, seja negro, seja coreano, Sara, seja indiano, seja brasileiro. O nosso valor está que nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas tem outra também que eu gosto muito de ler, que ela tem até um diário, que na verdade foi o pai dela que escreve, porque ela morreu com 15 anos. Eu estou falando de Anne Frank, uma judia que viveu no campo de concentração, lá na Alemanha, onde os nazistas estavam aniquilando os judeus. E essa menina com 15 anos, sem os pais saberem, ela estava ali com mais 9 pessoas, sem os pais saberem, ela ficava escrevendo no seu diário o dia a dia de uma pessoa que vive num campo de concentração. Às vezes a gente reclamou porque a gente estava dentro de casa no período da pandemia, né? Que a gente não podia sair. Mas imagine só a Anne Frank, restrita de alimentação, restrita de liberdade, correndo risco de morte. E ela morreu, meus irmãos, ela morreu com 15 anos. Só que as palavras de Anne Frank, ditas no livro Diário de Anne Frank, nos ensina até hoje, que toda vida tem valor. Seja russo, viu? Tem valor. Seja alemão, tem valor. Seja sírio, tem valor. Todos têm o mesmo valor. Ela nos ensina isso. E tem a Malala, que é a mais contemporânea das mulheres que marcaram a história e que tempos em tempos é bom a gente ler. Uma menina que vivia no Paquistão, aonde era proibido elas frequentarem a escola. Olha como é inadmissível. Em 2005, ela lutando por direitos para as meninas irem, irmão Antônio, para a escola. Elas só queriam estudar, elas só queriam aprender, elas só queriam se desenvolver. E ela lutava por esse direito, Cris, só que os homens não queriam. E sabotaram o ônibus que ela estava, fizeram um atentado contra ela, onde quase acabaram com a vida dela. Ela foi atingida, teve que fazer cirurgia e tantas outras coisas. Mas uma jovem que luta até hoje pelo direito das mulheres e das meninas, principalmente, mas o direito ao mínimo, Ares, o direito à educação. Rosa Parks não queria muito, ela só queria descansar. Ela só queria descansar. Depois de um dia de trabalho cansativo, às vezes exaustivo, humilhante, a gente só quer descansar. Rosa Parks só queria descansar, ela não queria mais nada. Anne Frank, ela só queria viver. Ela não queria luxo. Ela não queria o melhor tênis. Ela não queria o melhor celular. Ela não queria ir para a Disney. Ela só queria viver. E mesmo assim ceifaram a vida dela. Malala só queria estudar. Só queria ter acesso à informação, à cultura, e pegar um lápis e poder aprender como qualquer outro ser humano. E Maria Madalena, o que ela queria? O que ela queria? Eu acredito que o que Maria Madalena queria era ser amada. Era ser amada como ela nunca tinha sido antes. Mas não é o amor eros que eu estou falando, é o amor ágape. É um amor diferente. Não é o amor de um cônjuge, de um namorado, de um noivo. É o amor de um pai. É o amor que ela nunca tinha sentido. Porque provavelmente ela viu outras mulheres sendo amadas.
Provavelmente ela viu outras mulheres serem respeitadas. E mulheres que estão aqui sabem como é que é. Às vezes a gente olha, a gente repara, não tem como. Até brincam, né? Diz que uma mulher se veste para outra. Não sei se é verdade. Mas imagine só no coração dela. Será que eu nunca vou ser amada por ninguém? Será que nunca eu vou conhecer o verdadeiro amor? Será que a minha vida é só isso? Sendo oprimida por certos espíritos demoníacos, onde pessoas espirituais já vieram tentar me libertar, e eu não sou liberta, porque os espíritos vinham, atormentavam ela fazia coisas que ela nem se lembrava, e depois ela ficava normal. Até hoje é assim. E imagine só o coração dessa mulher quando ela ia dormir. Será que eu nunca vou conhecer o amor? Só que Deus via o clamor dela. Eu acredito que Deus via as lágrimas dela. E Deus deu o privilégio a ela de conhecer o verdadeiro amor, que não é um sentimento, que não são bens materiais. O verdadeiro amor é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ela conheceu o verdadeiro amor. Então você, minha irmã, que está aqui nessa noite, você, meu irmão também, assim como Maria tinha um desejo, tinha uma necessidade, e isso foi saciado pelo amor de Deus, o que você tem falta no coração? Débora, o que você sente falta no seu coração, assim, que às vezes você pede para Deus, assim, fala, oh meu Deus, eu ficaria tão feliz se o Senhor pudesse me visitar nisso. O que será que você tem falta no seu coração, que se você pudesse colocar diante de Deus e pedir para Ele, o que você falaria? E sabe por que eu estou te pedindo isso? Te falando isso? Porque eu acredito que Deus ele pode responder a oração do seu coração. Talvez a sua oração é pelo seu filho, é pela sua filha. É pelo casamento do seu filho, é pelo casamento da sua filha. Talvez é pelo seu casamento. Raramente você vai ver uma mãe pedindo por ela mesma, por bens materiais. Geralmente é sempre pelos filhos, pelo esposo, pela vida espiritual. Presta atenção. Então, qual é o desejo do seu coração? Mas independente qual seja o desejo do seu coração, sabe o que eu vou orar por você nessa noite? Para que Deus inunde o seu coração com amor. Porque só o amor é capaz de trazer a alegria que o mundo tenta nos roubar todos os dias. Só o amor pode trazer o sorriso ao nosso rosto, que talvez foi tirado na década de 90 por um trauma familiar. Só o amor de Jesus. Então eu não sei qual é o seu pedido, qual é o seu desejo. Guarda ele aí, fala com Jesus e ele pode responder. Mas o que eu quero orar a Deus nessa noite por você e para você é que o amor dele possa inundar o seu coração. E nessa semana que se inicia, a semana inicia hoje, no domingo, não na segunda, e quando as lutas lá de fora vierem, você possa estar inundada pelo amor de Jesus. Porque só isso vai te fortalecer e te ajudar a continuar de pé. Só o amor de Jesus Cristo. É difícil falar isso, mas eu vou falar. Amor de filho é limitado, viu? Às vezes os filhos não reconhecem o valor que você dá para eles. Amor de mãe é limitado. Às vezes a mãe não ama verdadeiramente os filhos. Amor de pai é a mesma coisa. Às vezes os pais não amam verdadeiramente como deveriam amar os filhos. Amor de cônjuge também é limitado. Às vezes o cônjuge não ama verdadeiramente como deveria amar o seu cônjuge. Mas Deus, Ele sabe amar. Ele sabe amar. E o seu amor é ilimitado. E dura para sempre.
Então, quando você sentir falta de alguma coisa, talvez sentir falta de um carinho do esposo, de uma palavra de gratidão dos filhos, de um abraço do seu pai, de um abraço da sua mãe, lembre-se do amor de Jesus. Lembre-se dele. Porque eu acredito que é isso que vai preencher o seu coração. Era engraçado que, Dia das Mães, eu ficava pensando assim, como seria ter uma mãe para chegar em casa e abraçar. Eu ficava pensando. Mas sabe o que era interessante? Que eu vi o amor de Jesus inundar o meu coração através do abraço das senhoras da minha igreja. Quando a irmã Dalci vinha e me abraçava e falava, Hélio, eu oro por você. E o amor de Jesus parecia que preenchia meu coração. E eu falava, nossa, como vale a pena participar de uma igreja e ser filho de Deus. Porque talvez você não tenha mais o abraço do seu pai, o abraço da sua mãe, o abraço dos seus filhos. Mas o abraço de Cristo nunca vai faltar. E às vezes Cristo, ele vem assim, sem a gente reconhecer, igual Maria não reconheceu Jesus. Mas quando nos abraçarem, é como a voz que Jesus falou para Maria. Maria, e naquele abraço você reconhece que é Jesus te abraçando. É por isso que eu quero que o seu coração seja inundado com o amor de Jesus. Porque só isso vai fazer diferença na sua vida. Então, eu queria muito de orar por você, orar pela sua família, pedir a Deus por você. Gostaria muito que você fechasse seus olhos nesse momento, que você curvasse sua cabeça e orasse a Deus nesse momento. E que essa falta que você tem no coração, você pudesse colocar no altar, diante de Deus nessa noite. Mas eu queria que você não pedisse a Ele para Ele saciar essa sua falta, essa sua necessidade, com a concretização disso que você tem falta. Eu queria que você orasse a Deus para Ele saciar o seu coração com o amor dEle. Com o amor dEle. Porque às vezes a gente ora por tantas coisas, mas às vezes elas podem acontecer como elas também não podem acontecer. Às vezes a gente ora por um abraço de mãe, mas às vezes a gente não vai ter um abraço de mãe. Às vezes a gente ora por um abraço de um pai, mas talvez a gente não vai ter mais o abraço do nosso pai. Talvez você pede, você só queria que sua filha te abraçasse e te amasse, que seu filho te respeitasse. Você queria só isso. Mas às vezes até isso pode não acontecer. Mas mesmo que tudo isso não venha a acontecer, o abraço de Jesus nunca vai faltar. Mesmo que isso venha a acontecer, o amor de Jesus nunca vai faltar. Mesmo que isso venha a acontecer, a presença de Jesus nunca vai faltar. Ele vai inundar o nosso coração. Ele vai preencher o nosso coração. E vai nos mostrar que, mesmo quando faltar abraço das pessoas que nós amamos, Ele vai estar lá. Quando faltar o abraço do esposo, quando faltar o abraço da esposa, Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Assim como Maria Madalena,
que foi ao sepulcro se encontrar com Jesus, ela se viu sozinha. Não tinha ninguém ao lado dela. Mas que, de repente, ela ouve uma voz. E ela confunde aquela pessoa com um jardineiro. Mas que, na verdade, era o seu Salvador. Jesus estava lá. Então, seja na dor, minha irmã, Jesus está aí com você. No dia que te feriram, Deus estava lá com você. No dia que te traíram, Deus estava lá com você. No dia que te machucaram, arrancaram lágrimas dos seus olhos, Deus estava lá com você. No dia que te maltrataram, Deus estava lá com você. No dia que você foi humilhada, Deus estava lá com você. E Ele estava lá porque Ele te ama. Mais do que tudo nesse mundo, Ele te ama. Que é esse amor que Ele quer inundar o seu coração. Que seja na tristeza ou na alegria, Ele vai estar lá te amando. Seja na riqueza ou na pobreza, Ele vai estar lá te amando. Seja na doença, seja na saúde, Ele vai estar lá te amando. Seja na escassez ou na fartura, Ele vai estar lá te amando. Seja no seu país de origem, ou seja em outro país, Ele vai estar lá com você, te amando. O desejo do meu coração nessa noite é que Deus possa inundar o seu coração com o verdadeiro amor que é Jesus. Porque só esse amor pode te ajudar a ficar de pé. E que durante essa semana, quando as lutas vierem, e elas vão vir, é igual chuva, a gente sabe que vem, a gente só não sabe quando. Quando vier, que a gente esteja preparado. E não preparado para brigar. Não preparado para bater boca. Mas preparado e fortalecido pelo amor de Jesus. Cheio da graça de Jesus. Cheios da presença de Jesus. Porque é isso que faz toda a diferença. Meu Deus, obrigado por essa noite. Obrigado porque eu sei que o Senhor nos ama de uma forma tão especial que a gente não consegue mensurar. Meu Deus, obrigado por me amar mesmo eu sendo um pecador. Obrigado por nos amar mesmo sendo pecadores. E obrigado por cuidar de cada um de nós. Meu Deus, inunda o nosso coração nessa noite com o seu amor. Meu Deus, nessa noite eu não te peço por bens materiais. Nessa noite eu não te peço, ó Pai, por cura. Eu só te peço nessa noite que o teu amor possa inundar os nossos corações. Porque eu sei que é isso que nos fortalece. Eu sei que é isso que vai nos alimentar no dia da dificuldade, é o seu amor. Porque eu sei que às vezes vai faltar alguma coisa que a gente precisa, sempre falta. Mas eu sei que o seu amor nunca falta, o seu amor nunca acaba. E dura para sempre. Mas talvez há corações nessa noite que estão sedentos do teu amor. Talvez há corações nessa noite que estão vazios do teu amor. Inunda esses corações com o seu amor, Pai. Seja esses que estão aqui ou aqueles que estão nos acompanhando. Inunda os nossos corações com o seu amor. Porque só o seu amor pode transformar as nossas vidas. Só o seu amor pode salvar as nossas vidas. Só o seu amor pode reescrever uma nova história nas nossas vidas. E eu te agradeço do fundo do meu coração por nunca ter desistido de nós.
e por sempre, sempre, sempre continuar nos amando. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos. Inunda o nosso coração com o teu amor nessa noite, Jesus. E durante a semana nos ajuda a não nos esquecermos do teu amor. Mesmo quando faltar amigos, mesmo quando faltar abraços, mesmo quando faltar palavras, nos lembre que o teu amor está com a gente, que o teu amor é suficiente. Quando nos sentimos cansados, e iremos nos sentir cansados, que o teu amor possa trazer vigor para cada um de nós. Quando nos sentirmos tristes, que o seu amor possa trazer alegria ao nosso coração. Quando pensarmos em desistir, que o teu amor possa nos lembrar a não desistirmos. Nos ajuda a continuarmos de pé, ó Pai. Inunda o nosso coração de amor, mas nos dá o privilégio de te amar também. Porque até o amor que nós temos para te amar vem do Senhor. Então nos dá esse privilégio. Nos dá essa graça nessa noite. Porque eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Inunda essa igreja com o teu amor. Inunda as nossas vidas com o teu amor. Com a tua graça. E com Jesus. E é pelos méritos de Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém.